28ª questão, ela pergunta o seguinte. No início da década de 1950, o governo promoveu várias medidas destinadas a incentivar o desenvolvimento econômico com ênfase na industrialização. Ó, 1950. Tá vendo só? Foram feitos investimentos públicos no sistema de transporte e de energia com a abertura de um crédito externo de 500 milhões de dólares. No contexto apresentado, também faz parte do esforço governamental o quê? Atenção, ó. 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, o que tem, professor? Eu vou usar esse pedacinho para explicar aqui a vocês. Veja. Em 1946, vai assumir um cara chamado Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Dutra, ele criou um plano chamado Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. E esse plano de saúde, alimentação, transporte e energia, ele abriu a economia ao capital estrangeiro. Ele precisava de dinheiro, né, professor? Isso aqui, ó. E o que acontece, professor? Acontece o seguinte, ele abriu aqui para o capital estrangeiro através do Banco Nacional, aqui, ó, de Desenvolvimento Econômico, BNDE. Em 1951, vai assumir um cara chamado Getúlio Vargas pela última vez, porque ele vai morrer agora, né, professor? Isso vai cometer suicídio. E ele vai criar um plano chamado Plano Laffer. Esse Plano Laffer foi um plano que ele fecha para o capital estrangeiro. É uma política nacionalista, né, professor? Isso, ele vai criar a Petrobras e tudo mais. Não é isso? Pronto. E aí o que acontece, professor? Acontece o seguinte. Nós vamos ter depois, né, aqui, ó, em 1954, a morte de Getúlio Vargas. Entre 55 e 56 vem um cara chamado JK. Aí ele reabre o que, professor? O mercado estrangeiro. 50 anos e 5 de governo. Não é isso, professor? Exatamente. Em 1960, 61, aí vem um cara chamado Jânio Quadros. Só passou 7 meses, plano da vassoura. E de 1961 a 1964, vai ser um cara chamado João Goulart. Plano trienal das reformas de base. É, professor? Plano trienal das reformas de base. Só que aqui eu já estou em 1961. E a gente está vendo aqui no início da década de 1900 e o que mesmo? 1951. Então, ó, vai ser durante essa fase, já com a ajuda do Banco Nacional de Desenvolvimento, que Dutra cria no final do governo dele. Não é isso? Lógico que vocês já estão vendo aí com o professor que eu poderia muito bem marcar aqui a letra B com a fundação do Banco de Desenvolvimento, diretamente orientado para o propósito de acelerar o processo de diversificação industrial, desde que as indústrias fossem nacionais. Dentre elas, vai surgir um negócio chamado de Petrobras. Beleza? Professor, será que eu poderia marcar essa? Pode. Porque a C diz assim, ó. Criação do Banco Central do Brasil, instituição responsável pela taxa de câmbio e taxa de juros. Anteriormente eram determinadas pela dinâmica do mercado. Isso aqui vai ser criado por um camarada chamado Castelo Branco. 1964, 1965, né, professor? Isso. D. A implementação do plano SALT, com maciços investimentos em saúde, alimentação, transporte e energia, a partir do capital nacional, não do capital estrangeiro. Tá errado aí, né, professor? Tá vendo? Pequenas dicas, olha. Aqui você mata a questãozinha, tá errado aí. Permissão para a formação de empresas privadas de exploração de petróleo, desde que tais instituições contassem com a parcela mínima de 30% de capitais estatais. É o contrário. Aqui inverteu-se
a posição. Então, a prova aí do ano passado, aqui, ó, 2024, tá? Então, vamos treinar bastante essa fase aqui, que é uma fase que pode ser bem cobrada para vocês. Questão 29 tem assim, ó. As eleições de 1945 despertaram grande interesse na população. Por quê, professor? Com a queda de Vargas. Depois de anos de ditadura de Vargas, a Justiça Eleitoral ainda não ajustara o processo de recepção e contagem dos votos. Pacientemente, os brasileiros formaram longas filas para votar. Nas últimas eleições diretas à presidência da República, em março de 1930, tinham votado 1,9 milhões de eleitores, representando 5,7% da população total. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês, ó. 1,9 milhão, 5,7. Aí você chega no cantinho da prova, bota o que, professor? Por cento, que é para você ver se aumentou ou se diminuiu, certo? Em dezembro de 45, 6,2 milhões representavam 3,4% da população. Já deu para observar que aumentou. Ó. Tanto que, professor, a questão aqui, ó, da população e a quantidade de votantes. Está vendo só aqui, ó? De 1,9 milhão para 6,2. Em uma época que não existiam pesquisas eleitorais, a oposição foi surpreendida pela nítida vitória de Dutra. Né? Nós vimos isso na questão anterior. Tomando-se como base de cálculo os votos dados aos candidatos, com exclusão dos nulos e brancos. O general venceu com 55% dos votos, contra os 35% atribuídos ao brigadeiro Eduardo Gomes, que dá nome ao doce que nós tanto gostamos aqui no Brasil, né, professor? Exatamente. Para Boris Fausto, a vitória eleitoral de Dutra teve relação com o quê? Veja bem. Quando ele coloca assim, por que Dutra conseguiu ganhar essas eleições? Na época, Getúlio Vargas tinha colocado interventores nos estados. Getúlio saiu, mas o poder dos interventores, né, não como interventor, mas os políticos se mantiveram ali e se uniram para manter a mesma política de Getúlio Vargas. Na verdade, se manter no poder, né, professor? Quem? Os políticos. Getúlio tinha voado já, certo? E aí, quando ele coloca assim, ó, a decisiva votação recebida em todos os estados do Norte e Nordeste, o importante apoio recebido do Partido Comunista no Brasil. Ó, isso aqui foi fechado durante o que, professor? Período do populismo, depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque existia um negócio chamado de Guerra Fria. E na Guerra Fria não foi permitido, apesar de ser um período de redemocratização, não foi permitido que partidos de esquerda, comunistas, se mantivessem abertos. Está errado. B. Expressiva participação de mulheres no processo eleitoral e na fragilidade dos programas de governo dos demais candidatos. Expressiva participação ainda não. Agora, né, no período de 1988 para cá, que as mulheres estão assim, né, ganhando espaço e mais espaço, graças a Deus. C. Inabilidade do PTB, que defendeu durante a campanha eleitoral a extinção do salário mínimo e o forte apoio do empresário. Veja, acabar com o salário mínimo é perder o apoio dos trabalhadores. Isso eles não fariam sob nenhuma hipótese, né, professor? Não. D. Força da máquina eleitoral montada pelo PSD a partir dos interventores estaduais e o prestígio de Getúlio Vargas entre quem? Entre os trabalhadores. Então, eles se aproveitaram disso, né? No caso, o próprio brigadeiro Eduardo Gomes ainda tentou, mas quem levou foi o amigo de Getúlio, Dutra, né? Até agora a D aqui está melhorzinha. Capacidade da UDN de mostrar os malefícios causados no país pelo Estado Novo e pela considerável adesão de classes médias urbanas. Não por conta do que, professor? A UDN, ela seria a oposição de Getúlio Vargas, né, durante o chamado quê? Durante o chamado Estado Novo, né?
Mas no Estado Novo não tinha o DN ainda, professor, não tinha não. Mas as raízes, né, da oposição de Getúlio Vargas resultaram na criação desse partido. Posso marcar a letra D tranquilamente. 30ª questão tem assim, ó. A partir de 1968, lembrando que 1964 foi o golpe militar, né, professor? Foi. A queda de quem aí? A queda de Jango, né? João Goulart. E diz aí, a economia se aqueceu e a inflação, em vez de subir, passou a cair. Muita gente pensa que durante o período do regime militar, a economia brasileira cai. Não, ela cresce. Teve início um surto de crescimento que no apogeu superou qualquer período anterior. E o governo começou a falar de milagre econômico brasileiro. Olha, milagre econômico, né, professor? O bolo cresce para dividir. A performance de crescimento seria indiscutível, porém, o milagre tinha explicação terrena. A explicação, segundo Schwartz, né, aqui, e a professora Helena, né, Starling, que esteve relacionado com o quê? Com a prevalência dos investimentos em grandes obras públicas a partir da poupança interna, não, através de empréstimos. Né, professor? Plano Nacional de Desenvolvimento se baseou através de empréstimos. Isso vai gerar problemas que até hoje nós enfrentamos. Inflação, né, professor? Isso. Criação do Instituto do Açúcar e do Álcool e das novas atribuições do Ministério da Fazenda, ampliação dos direitos trabalhistas do operariado e o notável aumento da produção petrolífera com o objetivo do país em obter a autonomia energética. Esse acento aí tá meio esquisito, mas bem. E, né, enérgica, né? Aqui, ó. Aqui, autonomia enérgica, mas deve ser energética, né, professor? A Unesp, acho que deu uma escorregadinha, mas tudo bem. Professor, essas novas atribuições aqui, ó, do pró-álcool. Tá certo isso? Não, né, professor? Com a ampliação de direitos trabalhistas também está errado aqui esse fator aqui, ó. Existência do rígido controle sobre as contas públicas, tudo bem? Pequeno endividamento gigantesco, tá errado. D. Forte desconcentração de renda, não, forte concentração. Vai tirar esse des daqui, tá errado. Subsídio governamental, diversificação das exportações, desnacionalização da economia, ou seja, a gente passa a depender do estrangeiro, com a entrada crescente de empresas estrangeiras no mercado, controle do reajuste de preços e fixação centralizada do reajuste dos salários, ocasionando, né, professor, a inflação, né? Isso, tá aí. Professor, isso tem passado no jornal ultimamente, não tem? Tem. Tome muito cuidado. Ó. A principal característica do governo militar é de falar daquela coisa política, porque o cara é de esquerda, de direita, esqueça esse negócio aí. Durante a fase do regime militar, nós tivemos um grande desenvolvimento industrial no Brasil, porém, esse desenvolvimento industrial do Brasil, né, acabou gerando altas taxas de inflação. Foi, professor? Foi. Tipo, vamos simplificar. O dinheiro que era produzido no Brasil, pagamos as dívidas. E o que sobrou ficou para os trabalhadores. Ou seja, nada. Por isso que acabou gerando graves problemas sociais, fome no Nordeste. Ah, professor, por causa da seca. Ó, o dedinho. O dinheiro que era para ser investido no Nordeste saiu do Brasil para o pagamento de dívidas. Letra E, tá bom? 31ª questão pergunta o seguinte. Em 1983, olha, lideranças políticas buscaram a aprovação de uma emenda constitucional que restabelecesse o voto popular nas eleições para a presidência da República, ou seja,
votar de forma direta. A emenda estava formalizada no Congresso Nacional desde março daquele ano. Foi iniciativa do deputado quase desconhecido Dante de Oliveira, do PMDB do Mato Grosso, depois virou governador também, né, professor? Tinha 15 linhas e alta probabilidade de ser arquivada, mas foi pensada, né, professor, pela Executiva Nacional do PMDB. A emenda Dante de Oliveira, como ficou conhecida, levou à formação de uma frente suprapartidária, ou seja, todo mundo se uniu aqui para ter direito ao que, professor? Ao voto direto para presidente. Porém, não passa no Congresso. Não, professor, não. Não passou no Congresso. Significa que as primeiras eleições da nova república, elas foram de forma o que, professor? Ainda de forma indireta. Cuidado. Para presidente de forma indireta, para os governos dos estados de forma direta. Em abril de 1984, a emenda de Oliveira foi aprovada? Não, não passou no Congresso. Está aqui, ó, já está errado aqui. A. B. Foi aprovada? Não. Foi rejeitada? Sim. Opa, rejeitada, né, professor? Daí, parcelas das oposições apoiaram um candidato de oposição do Colégio Eleitoral, que conseguiu em janeiro de 85 eleger-se. Ou seja, Colégio Eleitoral, eleição indireta, e colocou um cara chamado Tancredo Neves. Ele morre e assume um cidadão chamado José Sarney. D. Foi rejeitada? Sim, com apoio da oposição moderada do governo federal, havendo o que aqui? A apresentação de uma nova emenda propondo a realização de eleições gerais em 86. Não, 85, Sarney já tinha, né, praticamente assumido o poder, tá bom? Foi aprovada? Não. Mas com a existência de regras eleitorais rígidas, não houve a possibilidade de todos os partidos lançarem candidatos para o pleito ocorrido em 85. Ela foi rejeitada. Olha, eu só escrevi um negocinho aqui, ó. Não passou, ela foi rejeitada. Rejeitada. Pronto. Beleza? 32ª e última questãozinha para a gente encerrar aqui, professor. Tem assim, ó. Prova de 2020, em 1983, novamente, lideranças partidárias demandavam mudanças nas regras da sucessão da presidência da República. Veja que o texto é muito parecido, gente. Ó, deixa eu só voltar aqui, tá vendo? Lideranças políticas, né? E foi a própria Lilia Moritz, né? Schwartz aqui e a professora Heloísa escreveram isso. Ó. E eles utilizaram. Se liga aí, né? Nesses três, ó. A professora, o que, professor? A professora Lília, a professora Heloísa, né? E Boris Fausto, tá? Em 1983, lideranças partidárias demandavam mudanças nas regras de sucessão da presidência da República, mediante a aprovação da emenda constitucional. Só um fato extraordinário poderia romper com as regras que impunham a vitória de um candidato eleito pelo voto indireto para a sucessão presidencial, e as oposições que se encarregaram de criá-lo. A campanha de um lema direta já começou timidamente, em junho de 83, com um comício em Goiânia, que reuniu 5 mil pessoas e demonstrou a viabilidade de um movimento de massas orientado para exigir do Congresso Nacional a aprovação da emenda Dante de Oliveira. A gente respondeu anterior, sabe que não passou. A oposição contava com algumas vantagens, né? Para a Lília, a professora Lília, né, a professora Heloísa, uma dessas vantagens aí foi o que, professor? Um saldo positivo das eleições diretas para governador. Lembra que eu falei que as eleições foram diretas para governador? Realizado em 82, nos quais o PMDB elegeu 9 governadores, incluindo os mais ricos, e o PDT conquistou o governo do Rio de Janeiro, né, professor? Na época, lá um cara chamado Leonel Brizola, tal, né? Isso aqui é o que está mais correspondente a isso. B. A maioria parlamentar da oposição da Câmara de Deputados conquistada pelas eleições de 82, condição que permitia um forte equilíbrio no colégio eleitoral e nos acordos com o executivo. Forte equilíbrio. Não, os militares não queriam deixar o poder. C. A interpretação do Supremo Tribunal Federal de qualquer partido político legalizado
criado a partir de 1979, tinha o direito de disputar as eleições indiretas por meio de colégio eleitoral. Não, por exemplo, foi criado um partido chamado Partido dos Trabalhadores. Como ele foi proibido, ele virou, no começo, o quê, professor? Sindicato dos Trabalhadores. Tá certo? Então, tá fora, né? É a A, tá vendo? Mas vamos ver aqui. Vitória eleitoral das oposições. Não teve, né, professor? A oposição não ganhou, né, no caso aqui, o direito, né, do voto direto, né, direito do voto direto sem ser redundante. A maioria obtida no Senado pelo PMDB em virtude da extinção do mandato dos senadores indiretos eleitos em 74, fez com que o PDS perdesse a maioria absoluta no Congresso Nacional. Muito pelo contrário. O PDS aqui, ó, ele iria virar o quê, professor? PFL, Partido da Frente Liberal, né, professor? Depois eles iriam virar democratas, iam ter novas separações aqui, vários outros partidos iriam surgir, né, aqui e tal, mas não entra nessa concepção. Saldo positivo aqui das eleições para o governo direto fez com que a próxima eleição seria o que, professor, de forma direta, para presidente. E é o que acontece, Tancredo morre, assume Sarney de forma indireta e depois vai assumir um cidadão chamado Fernando Collor de Mello, que vai ser o primeiro, né, presidente escolhido de forma direta. Certo assim?